E aí, pessoal, vamos lá? Gente, hoje eu estava programado para fazer a nossa live na hora do almoço, só que foi bastante corrido, então estou fazendo agora, nesse momento. E a nossa ideia hoje é dar continuidade naquele material que nós iniciamos sobre como nós devemos pensar sobre o dinheiro. E é um pouco sobre a parte do poupe, né? Sobre como pensar sobre o dinheiro, mas a ideia é a gente falar agora de uma questão que é bem controversa, uma questão que é bem discutida no meio cristão e às vezes até mal entendida, porque como é que nós podemos pensar sobre pobreza? O que é que nós entendemos sobre pobreza? Então vamos trabalhar a visão bíblica da pobreza, para que assim a gente possa usar o entendimento certo sobre as riquezas, sobre dinheiro e ter a visão de mundo certa para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro. Um dos entendimentos errados que as pessoas têm em relação à riqueza ou ao dinheiro especificamente tem algumas pessoas que dizem assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. É como se estivesse dizendo um versículo bíblico, né? O dinheiro é a raiz de todos os males, sendo que essa não é a realidade bíblica. O versículo de 1 Timóteo 6,10 fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a gente tem que definir bem. O dinheiro é algo que ele é para ser usado. Então, ele não é algo que ele é um material, tá? Então, o amor ao dinheiro, sim. Então, mesmo entendendo que essa frase, o dinheiro é a raiz de todos os males, está errada, quando nós pegamos o texto de 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é importante a gente não levar para o outro extremo, porque a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos garante, né? A Bíblia nos ensina que, mesmo assim, é importante ter cuidado com a questão dos ídolos. Nós não podemos fazer ídolos. O nosso Senhor Jesus, ele nos afirma nas Escrituras que não tem como você adorar a Deus e adorar as riquezas. Então, ou você adora a Deus, ou você adora as riquezas. Ele não fala aqui o diabo, ele fala as riquezas do texto. Então, uns ídolos que podem ser gerados por causa do amor ao dinheiro é a ganância. E se você observa nas propagandas dos produtos, os gatilhos que são utilizados nas propagandas de venda de imóvel, por exemplo, né? Vão buscar a sua qualidade de vida. Nas propagandas de carro, eles tentam passar o sentimento de como você vai ser mais feliz se você tiver isso. E o homem, ele vai e fica buscando trabalhar pelo seu próprio prazer, né? Ele fica buscando trabalhar em favor de si mesmo. Então, os gatilhos que são utilizados, a linguagem que é utilizada nessas propagandas de marketing, as linguagens que são utilizadas para convencer as pessoas são baseadas nos gatilhos da ganância, nesses gatilhos mentais que as pessoas são motivadas. Isso tudo por causa de uma cosmovisão que ela segue. Então, se ela está no centro, ela precisa ter todos os prazeres dessa vida. Então, ela precisa ser bem-sucedida, ela precisa alcançar aquilo que ela foi chamada na vida ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, não tem como servir a Deus e as riquezas. E a gente, nós como cristãos, nós precisamos estar sempre ligados em relação a isso. Tem dois erros que as pessoas acreditam, que o primeiro deles é: ser rico é pecado. Então, o fato da pessoa ser rica, ela já é uma pessoa pecaminosa, ou ela está fazendo mal a alguém. E isso não é verdade, tá? Nós temos pessoas na palavra de Deus que são piedosas, são fiéis ao Senhor. Nós temos Abraão como um grande homem de Deus, nós vemos Jó,
e tantos outros que são pessoas bastante ricas e elas são piedosas, são fiéis. O que eu já ouvi falar há muito tempo é que o dinheiro ou o sucesso, ele não deixa a pessoa soberba ou orgulhosa ou gananciosa, mas o dinheiro e o sucesso, eles potencializam o que estão lá dentro. Então, existem muitos pobres, gananciosos, humildes, gananciosos, avarentos, e existem muitos ricos, humildes, piedosos. Então, não é sobre o dinheiro ou o sucesso, mas é o tipo de pessoa que está adquirindo isso, tá? Então, esse é o primeiro. Ale, tudo bom? O segundo equívoco existe algo inerentemente positivo em ser pobre ou justo, algo desse tipo. Na palavra de Deus isso não é verdade, tá? E a gente vai ver 4 tipos de pobres que nós encontramos na palavra de Deus. 4 tipos de pobreza, digamos assim. O primeiro tipo é a pobreza por resultado de uma calamidade. E aí nós vemos o quê? Os órfãos, as viúvas, são pessoas que não são aquelas pessoas que são ganha-pão da família, né? E pessoas que perderam o marido e perderam o sustento da casa e agora estão à deriva, tá? Vivendo uma calamidade. Esse tipo de pobre, em Tiago 1:27, a Bíblia vai nos afirmar que a verdadeira religião é aquela que cuida dos pobres e das viúvas, que é responsabilidade da igreja. No Novo Testamento existia uma preocupação dos apóstolos. O apóstolo Pedro passou até para Paulo essa preocupação, que eles cuidassem dos pobres, e eles estavam falando desse tipo de pobre, os órfãos e as viúvas. Existia uma necessidade de criar um ministério dentro da igreja para cuidar dos pobres, cuidar desse tipo de pobre, os pobres que vivem na pobreza por causa de algum tipo de calamidade. E também nesse contexto nós podemos considerar pessoas que têm algum tipo de doença física, mental, que estão incapacitados por causa de alguma calamidade a viver nesse tipo de pobreza. Então a palavra afirma que as igrejas do Novo Testamento criaram um ministério para cuidar desse tipo de pobres, desses tipos de pobre, tá? Por causa de uma calamidade. O segundo tipo de pobre que tem nas Escrituras é o pobre por exploração e por opressão. Nós vemos em Gênesis, o povo sendo escravo. Em Êxodo, esse tipo de pobreza é porque eles estavam sendo opressos, tá? E eu queria fazer um parêntese aqui até para falar sobre essa questão de opressão e de exploração. É que existe um mito, um pensamento de que se existe alguém rico é porque existe alguém pobre. Então, a riqueza de uma pessoa está conectada à pobreza da outra. Se essa pessoa está sendo mais rica, essa outra está sendo mais pobre. Então, a culpa da pobreza no mundo é culpa dos ricos, porque eles são exploradores, eles são maus, né? Então a gente vê essas relações que são relações equivocadas, tá? Num entendimento de um sistema fechado, onde os recursos são passados de um para o outro, né? Um sistema fechado os recursos são limitados. Mas quando nós entendemos a cosmovisão cristã sobre o que é o recurso e o que é o homem ser imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que o sistema é aberto, nós podemos criar. Então, não necessariamente quer dizer que existe uma pessoa rica por causa da outra pobre. Existem também, claro que existem vários tipos de exploração no mundo hoje. Não estou dizendo que todos os ricos são pessoas boazinhas, não é isso. Mas que uma coisa não está conectada à outra, nesse sentido. Então, o segundo tipo de pobreza é a pobreza por causa da exploração e opressão. O terceiro tipo de pobreza, que a palavra fala, é a pobreza como resultado da preguiça. E o livro de Provérbios fala bastante sobre isso. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Paulo,
ele em Tessalonicenses ele fala: se você não quer trabalhar, então também não coma. Ele estava resolvendo um problema que estava acontecendo na igreja lá, de pessoas que estavam sem querer trabalhar. Ele disse: não, assim não é esse entendimento, tá? E esse tipo de pobreza, por causa da preguiça, acontecerá um grande julgamento de Deus por isso, porque Deus odeia a preguiça. E Deus ensina, né, em Eclesiastes 5,12 fala quão bom, né, é o sonho, como é doce o sonho do trabalhador, que o trabalhador, aquela pessoa que dá duro, que vai para frente, sabe? Então a palavra de Deus nos garante isso. Então doce é o sonho do trabalhador. E esse tipo de pobreza é um tipo de pobreza que Deus odeia. E o último tipo de pobreza é pobreza por causa da voluntariedade, por causa em favor da justiça de Deus. Existem pessoas que têm capacidade de ter uma condição financeira maior, mas escolhem trabalhar em um ministério, em uma organização missionária. Eles escolhem abrir mão de um estilo de vida superior para viver abrir mão de seus recursos e ter limitações de recursos, e eles escolhem fazer isso, né? A gente tem o maior exemplo de todos que abriu mão de todas as suas riquezas e veio a esse mundo, é Cristo, tá? Mas esses tipos de pobreza, nesse sentido, para que a pessoa se dedique mais a uma causa, a uma obra, né? É honrado por Deus, e Deus fala disso, né? Que Ele honra e que abençoa esse tipo de pessoa. Isso quer dizer que todos devem ser assim? Não, isso não quer dizer que todos devem ser assim, mas existe uma causa clara nisso, né? Por exemplo, muitos que entram para um ministério pastoral, eles estão dedicando muito do seu tempo aos estudos das Escrituras, a buscar da palavra de Deus, tá? Existe um equívoco muito grande que as pessoas, existe um consenso geral de que o pastor ele é aquele ricão lá da TV. Aqueles pastores da TV não dão nem 5% de que são os pastores da vida real, os pastores nas igrejas do interior, pastores em igrejas pequenas, onde não tem condição financeira. Então esse tipo de pastor ele está escolhendo a pobreza para continuar no ministério, tá? Então isso é um tipo de pobreza também, um tipo de escolha que é visto aos bons olhos do Senhor. Então as Escrituras elas trazem esses 4 tipos de pobreza, e a igreja ela é claramente direcionada a cuidar do primeiro tipo de pobreza, e a pobreza de exploração e de opressão. A Bíblia fala que Deus ele sente a dor, né? Ele escuta o clamor do povo que está sendo oprimido. Deus se importa com o pobre que é por causa da preguiça. Deus ele está, a justiça dele vem sobre esse tipo de pobreza. Então a gente tem que parar de falar de pobreza ou de pobre de uma maneira simplista. A gente tem que entender que na palavra de Deus a palavra pobre ela tem vários significados, e como nós vamos abordar cada tipo de pobreza nesse sentido, tá? Então, um pensamento, uma cosmovisão cristã que ataca isso aí é uma cosmovisão cristã que fala sobre ideias, né? Muitos são pobres porque acreditam em mentiras. Eles acreditam nessas mentiras e vivem em pobreza pelo resto das suas vidas. Então, qual é a missão do cristão aí? A missão do cristão é trazer uma visão de mundo bíblica para que ele veja que o sistema é aberto e que ele pode florescer com sua vida e trazer muitos frutos e resultados. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Quem tiver interesse nesse vídeo, marca aí o amigo e divulga para que a gente possa compartilhar mais dessa mensagem, tá? Que Deus abençoe e até mais.